Amém, Jesus. Pode se assentar, muitos já se assentaram. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e as nossas transgressões, revelação e iluminação da sua palavra. Talvez alguns chegaram aqui como eu, debilitados de saúde, com algum sintoma, como foi orado no começo do culto por algum dos nossos irmãos que estão doentes. Que o Senhor possa visitar a cada um, Deus, visitar a cada um dos teus filhos que tem se esforçado. Ninguém, Pai, ninguém perde de se esforçar na tua presença, ninguém perde de caminhar na tua presença, pois o Senhor nos restaura no caminho, nos sara no caminho, nos cura no caminho. Que o Senhor possa abençoar aqueles que por algum motivo, por estarem trabalhando, não puderam chegar aqui, mas que a bênção do Senhor os alcance no trabalho onde estão agora, que eles sejam aperfeiçoados pela sua presença. Sabemos que o desejo de muitos deles era estar aqui, mas não podem por questão de trabalho, mas que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está aí o nosso slide para a campanha de 12 dias de clamor, para 12 meses de bênção, clamando por uma vida frutífera. Eu iria ler os slides com os temas, mas eu ainda não peguei nem a revista, eu não pedi aval, eu não dei uma olhada nos temas. Eu vou dar uma analisada nas telas que o Isaías me mandou, e no domingo eu começo a fomentar, a falar daquilo que nós vamos clamar durante os 12 dias de clamor, sabendo que, embora na revista exista uma direção, embora na revista exista um tema, e o pastor Joel, ele trabalha sempre com essa ideia de que ele nos dá uma direção, mas ele sempre dá liberdade ao pastor local. Deus, ele vai estar trazendo para a igreja aqui revelação. Esse ano eu vou ministrar, se Deus assim permitir, os 12 dias de clamor. E vou estar, se Deus quiser, me consagrando nesses 12 dias, no foco de buscar revelação, direção de Deus, para cada dia, para que venhamos ouvir uma revelação do céu. Então você vai precisar se preparar muito, porque é cansativo, porque é um esforço, é uma verdadeira academia espiritual. Eu vou falar para os irmãos que teve uma campanha que marcou a minha vida. Foi uma campanha que eu me dediquei muito a ela, me consagrei bastante. Eu jejuei os 12 dias, eu levei muito a sério, e aquele ano realmente foi um ano diferenciado na minha vida. As outras campanhas eu quase caí no costume e na religiosidade de participar delas, mas aquela que eu entrei mesmo com o coração, que eu coloquei o meu coração, que eu me apliquei, realmente todos os meses do ano foram diferentes. Então que você seja preparado para esses dias intensos que nós teremos aqui na terra. Nós temos um versículo de João: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Olha só isso. Deus é glorificado. Pode acender a luz. A mesma coisa acontece quando você vê um cristão na igreja e a vida dele não prospera, não anda. Vocês estão me vendo com a vista bem vermelha. Eu já estava com a vista vermelha. Eu fui tomar vacina por causa das férias que nós pretendemos esse ano. E o lugar que nós iremos pede o passaporte da besta. Então eu tive que ir lá aplicar essa vacina e está dando algumas reações agora, né? Depois de 2 dias, uma dor no braço, mas estou firme. E veja, o meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. Da mesma forma, é muito ruim quando você tem um cristão dentro da igreja que a vida dele não anda, que a vida dele não frutifica.
ele passa a se tornar um mau exemplo. Ele passa a se tornar um mau exemplo, e ele passa a se tornar um mau testemunho. Alguém que vai contradizer o Evangelho. E alguém que vai fazer com que a igreja, ela seja de certa forma difamada. Então percebemos que não é o desejo de Deus que a vida de alguém fique estagnada. O desejo de Deus é que a sua vida frutifique, que assim Ele é glorificado, porque as pessoas vão olhar para a tua vida, e através daquilo que Deus está fazendo na sua vida, elas verão a Deus. Amém, queridos? Então não é você falar sobre Deus, é o que verão, o que Deus está fazendo em você. Então é muito importante nós rompermos nesses 12 dias de clamor, para que a nossa vida dê fruto. Antes do pastor Joel ele lançar este tema, eu tive um rápido sonho, que o Vilela, eu nem falei isso para ninguém até hoje, o Vilela, ele tentava consertar uma árvore, um galho de uma árvore havia se quebrado, e ele tentava colocar uma fita isolando para poder aquele galho ficar consertado, mas aquele galho caía, ele se quebrava. Por mais que ele tentava manter aquele galho na árvore, ele fazia todo o esforço para poder consertar, mas aquele galho havia se quebrado. Aquela árvore estava precisando de reparos, de conserto. Então nós sabemos que a igreja do Senhor, ela precisa frutificar. E o interesse do diabo é trabalhar na contramão, porque um crente que não frutifica, ele tem uma vida ruim, péssima, uma vida triste, uma vida amarga, e isso não traz nenhum benefício ao reino de Deus. Então diga comigo, a vontade de Deus é que a minha vida dê frutos. Isso é muito importante, que a sua vida dê frutos. E é por isso que nós vamos estar clamando nesses 12 dias. Embora você vai ver os temas sugestionados, eu vou estar orando em cima de cada tema. E pode ser que em alguma noite Deus traga uma revelação específica, na mesma ideia. Nós não vamos fugir em hipótese alguma do tema. Quando eu falo do tema é na ideia do geral, mas talvez dos temas em particulares. Deus, aí eu estou dizendo Deus. E eu estou inclinado a seguir as temáticas nas revistas. Mas como se trata de campanha, aliás, uma das coisas que eu vou trabalhar futuramente junto ao meu líder, se possível, isso já passou na minha cabeça algumas vezes, eu não falei com ele, é deixar cada pastor local, nesse período de campanha, trabalhar com a igreja. Mas o pastor Joel está fazendo uma coisa interessante, que ele já está unindo a campanha ao apacentai. Então é muito difícil a gente ir na contramão disso, porque a gente trabalha com uma ideia o ano todo, e aí não dá realmente para a gente começar diferente. A gente tem que começar alinhado, juntos. Eu mandei um texto para mim, de dizer para os irmãos que dia de quinta-feira é muito difícil eu ler mensagem no celular. É proposital isso. Às vezes eu chego no culto, eu tenho que ligar o Wi-Fi para poder mandar alguma mensagem para a mídia, que eu preciso que eles coloquem. Eu mandei um texto para 1 Coríntios capítulo 10, coloca na tela, por favor. Não é o texto dessa noite, mas eu quero ler algo com vocês. E o Josué, ele fica com o celular jogando, e às vezes as pessoas pensam que eu estou online, mas não estou. Dia de quinta-feira eu não leio mensagem, senão eu venho para o culto. Às vezes Deus quer falar com você, e eu li alguma coisa ao respeito. Agradeço a Deus pela vida do Falcone. Eu estava ali no cantinho, deixando ele começar a dirigir o culto. Eu não cheguei aqui, estava ouvindo ali, e hoje eu quero tratar disso também aqui, a importância de termos pessoas se dispondo, como foi a mensagem da semana. Olha, vamos ler isso aqui, porque quando a gente for para o Velho Testamento, embora eu não goste de usar esse termo, Velho Testamento, mas acho ele necessário. Vou explicar por quê. Por causa da imaturidade de alguns. Se não houvesse essa palavra velho e novo, teria muita confusão na cabeça das pessoas. Mas as pessoas maduras, elas não podem separar
jamais o Velho Testamento do Novo Testamento. O que nós temos que tirar são as leis cerimoniais dadas a Israel. Aquilo não serve para nós em nossos dias, porque as leis cerimoniais, elas tipificavam Cristo como a guarda de sábado. Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em mim se cumpre o sábado. Então, quando falamos de Velho Testamento, por exemplo, irmãos, olha, eu estou escrevendo um livro, o GPS da Salvação, e olha a nossa ignorância. Olha a nossa ignorância quando a gente fala de dízimo. Nós falamos que a lei nos manda dizimar, mas a Bíblia fala que o homem, ele era indesculpável diante de Deus, por causa de uma lei, de uma consciência que Deus colocou no homem. O homem, ele tem uma consciência. Então você vai ver que o homem, mesmo sem lei, ele seguia a justiça, como Jó. O livro de Jó, ele existiu antes da lei de Moisés, e Jó praticou a justiça. Você não vê nenhuma citação da lei no livro de Jó. E você vai ver que Abraão e o próprio Jacó entregou o dízimo antes que houvesse lei. O dízimo, a palavra dízimo, ou entregar o dízimo, é um simbolismo de gratidão a Deus. Depois Deus instituiu como lei para Israel, como pena de maldição, porque dali viria o sustento para uma família de levitas. Uma hora eu dou um estudo sobre isso na igreja. Mas nós precisamos entender que o dízimo, ele é antes da lei. Parte de uma lei, de uma consciência do ser humano, que ele deve, por gratidão, entregar a Deus, devolver algo a Deus. E esse versículo, esse capítulo, Paulo vai explicar que as coisas que aconteceram em Israel, elas nos servem de exemplo. Por isso que eu estou dizendo que nós não podemos descartar. Obrigado, Leandro. Nós não podemos descartar o Velho Testamento. Pelo contrário, o Paulo vai dizer que as coisas que aconteceram em Israel, elas nos servem de exemplo para nós não cairmos nas mesmas coisas, não passarmos pelos mesmos erros. Então olha como começa ali: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, olha só que coisa, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Veja bem, como é que eu vou pegar o Velho Testamento? O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele é um cumprimento, ele é uma explicação, ele é uma continuação do Novo. Mas, como eu disse, por causa da mentalidade de alguns, alguém pode voltar ao judaísmo, às práticas do judaísmo, como vemos nos adventistas, tentando manter práticas judaicas em nosso meio. As leis cerimoniais, elas aboliram, mas as leis morais, Jesus disse: ó, vocês viram o que foi dito a Israel, os antigos? Não cobiçarás? Agora eu estou aprimorando. Qualquer que só no seu coração e no seu pensamento desejar uma mulher, já está cometendo adultério. Então as leis morais, elas não passaram. Continua escrito: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra.
Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes para aí. Olha só quantas coisas nós somos advertidos que aconteceram em Israel e podem nos acontecer agora no Novo Testamento. 10. E não se queixem como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, por favor, todas as vezes que lermos o Velho Testamento, pregarmos e ensinarmos acontecimentos, não podemos dizer que aquilo não se aplica à vida da igreja hoje. Por quê? Porque nós temos a revelação do que aconteceu. Nós temos a aplicação do que aconteceu. Nós temos o entendimento de por que aconteceu. E hoje eu vou ler uma delas. Irmãos, o que eu vou ministrar hoje não estava na minha cabeça. Não estava pensando por causa de algum acontecimento na igreja. Eu confesso para os irmãos que há muito eu vivi uma crise espiritual. Quando saía do domingo, eu já ficava atormentado. Se puder aumentar o som um pouco, porque eu estou tendo que falar, tirar um pouco do agudo, botar um pouco do grave, falar um pouco forçado. Isso. Eu saía de um culto no domingo e eu tinha uma grande preocupação com o que eu ia ministrar na quinta-feira. Então desde segunda eu já me atormentava. Hoje não. Hoje eu fico bem tranquilo, bem calmo. E quando eu menos espero, um versículo vem no meu coração. O que eu vou ministrar hoje eu nunca ministrei. O assunto que eu vou pregar para vocês hoje, eu nunca falei sobre ele. Nunca li esse texto. Não li isoladamente a divisão dos 70 para falar de grupos pequenos, mas ministrar sobre o que eu vou ministrar, não. Nós vamos para Números agora, capítulo de número 12, nós vamos colocar na tela o tema. O tema que eu dei essa noite é a face oculta da inveja. E como nós estamos num culto de discípulos, eu quero falar de um problema comum que acontece na igreja. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa com vocês. Porque algumas igrejas não crescem? Porque algumas igrejas não se desenvolvem? A primeira barreira para o desenvolvimento da igreja vai estar na liderança da igreja, tá? Nos líderes da igreja. Líderes de células, líderes de ministério, líderes da Minibrac, líderes de mídia. Primeira barreira começa por aí. Se os líderes não serem líderes geradores de líderes, líderes que buscam formar outros líderes, discípulos que passem a fazer outros discípulos, mas pessoas que querem permanecer no lugar, ficar naquele lugar, tem medo de perder aquele lugar, eles se tornarão um grande obstáculo para o crescimento e desenvolvimento de outros. Nós vamos aprender que isso é muito ruim para a obra de Deus. Eu me lembro que eu fui de uma igreja. Um dia eu falei com o pastor, por que na campanha o senhor não coloca fulano de tal para ministrar, ministra tão bem? E ele me disse, irmão, o pastor fulano tem ciúmes desse irmão. Todas as vezes que eu coloco ele para pregar, eu também tenho que colocar ele, senão gera um problema na igreja. Eu disse, mas como assim, pastor? Isso, tem ciúmes. E com o tempo eu identifiquei isso. Era real a situação. Gerava um problema terrível. E o pastor se via amarrado. E muitas das vezes ele tinha que pregar. E, olha, eu já vi, presta bem atenção,
ele ficar no gabinete aconselhando, e em cima do altar, eles ficarem enrolando, dando oportunidade para um, porque é aquela igreja que dava oportunidade, o Brasil para Cristo, em algumas igrejas são assim, segue esse modelo, oportunidade com o irmão fulano, oportunidade com o ciclano. Irmãos enrolando, às vezes até 9 horas da noite, até o pastor subir, para pregar, cheio de homem no altar, para não haver esse tipo de problema. E nós vamos ver que isso foi gerado em Israel, isso criou um problema na vida de Moisés. Então, uma das coisas que vai impedir a igreja de desenvolver são líderes invejosos. Líderes, queridos, e pior, quando eu falo a face oculta da inveja, nós vamos descobrir uma maneira que Deus nos mostra quando alguém não está sendo sincero nas suas palavras, quando alguém está usando uma situação para esconder a inveja, que você sabe que o pecado, muitas das vezes, a gente esconde. O real nome do pecado, a gente esconde. A gente dá outro nome para o pecado. Em vez de a gente falar que eu estou com inveja, eu dou outro nome, porque é feio eu falar que eu estou com inveja. Então, nós vamos para Números, capítulo de número 12. Põe na tela, versículo 1. Vamos para o 11 primeiro. Capítulo 11, perdão, não é 12, 13, é o 11. Veja, antes de eu ler esse texto, o que aconteceu com Moisés. Olhem para mim, eu tenho uma dificuldade, porque quando estou pregando algo sério, eu vejo gente olhando para um lado e para o outro. A minha vontade é jogar o microfone daqui. Eu aconselho não vir na igreja, se não tiver com vontade. Assiste online ou fica em casa fazendo outra coisa. Mas se entrou aqui, preste atenção. Preste atenção, eu não estou brincando de dar estudo aqui para que amanhã eu não tenha que excluir da igreja. Porque não aprendeu, porque não entendeu, aí tem que ser excluído, tem que ser disciplinado. Vamos lá, o que nós vamos ler? Vocês sabem que Moisés, quando subiu o monte, Arão, ele mostrou uma liderança fraca. Arão e Miriam foram escolhidos para ser líderes com Moisés. E Moisés compartilhar coisas com eles, dividir cargas, responsabilidades, buscar conselho quando ele sentisse de buscar, porque a liderança era de Moisés, e Deus colocou os dois para auxiliá-los. E nós vamos perceber que Moisés, em um determinado momento, ele começou a perder a confiança em Arão. Desde que Arão, ele fez o bezerro de ouro, e ele se mostrou ser um líder fraco, Moisés passou a ter uma insegurança com Arão. E ele passou a se empenhar muito, a se dedicar dobrado, porque agora ele tinha dificuldade de delegar. Irmãos, uma igreja em pequenos grupos, uma igreja formada em ministérios, é uma igreja que corre risco. Alguns pastores, eles têm pavor deste modelo de célula, porque, repita comigo, é um modelo descentralizado. E descentralizar, queridos, é dar a outros poder, é dar a outros oportunidade, é compartilhar responsabilidade. Por exemplo, lá na Vila Jacuí, tinha uma irmã que dirigia uma célula, e ela abriu uma igreja para ela a partir da célula que ela dirigia. Eu estou falando de uma coisa que eu conheci. Então, alguns pastores, eles se fecharam para a ideia de grupos pequenos, porque o risco acontece da pessoa estar dirigindo um grupo pequeno, ela pegar o grupo para si, e dali ela formar uma igreja. Muitos pastores se desgastaram com isso. Então eles preferem o modelo centralizado, como a Deus e Amor, como a Igreja da Graça, como a Mundial. O problema é, você já viu quando esses líderes morrem? Como é que fica a igreja? Morreu o Davi Miranda agora, a Igreja Deus e Amor assumiu o neto dele, ela está sem orientação. Porque o neto dele está liberando tudo, está vindo totalmente na contramão. Então imagina aqueles irmãos que há muito tempo seguiam o ritmo da igreja de usos e costumes. O missionário, antes de morrer, ele disse: olha, eu aviso, vão tentar corromper a igreja. Ainda deixou uma palavra. Dividiu, a igreja está toda dividida.
e vai surgir uma outra igreja. Porque alguém vai para um segmento rígido e outro grupo vai para um segmento liberal. Então, quando uma igreja ela é uma igreja de um líder só, quando ela depende de um líder, é complicado, porque se esse líder vinha a cair, ele vinha a morrer, toda essa igreja está comprometida. E Moisés, ele em um determinado momento, até por amar a Deus e amar o povo de Deus, por ele continuar, isso, pode ir tocando no celular aí, por ele continuar servindo a Deus, a Bíblia vai dizer que ele sente-se inseguro com Arão, e ele começa a trabalhar dobrado, ele começa a se dedicar dobrado, ele começa a se empenhar dobrado. Agora olha, vamos ler o texto, eu quero que você preste atenção. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou o Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tábera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos. Pode passar, vai no versículo 10 deste capítulo. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Eu vou repetir. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso foi eu quem o concebeu? Foi eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-los à terra que prometeste sobre o juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Não, olha só, vamos ler isso, vamos ler junto. Não posso levar todo este povo, não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Para aí um pouco, irmãos, preste atenção, porque no capítulo 12, quando nós formos ler o capítulo 12, Deus vai falar com Miriam e Moisés, que quando ele tem um profeta no meio do povo de Israel, ele fala com esse profeta através de visão, sonho e revelação. Mas com Moisés não era assim. Com Moisés ele falava face a face. E Deus chega a dizer que Moisés foi o único que viu a face e a glória dele. Ninguém viu Deus como Moisés. Eu vou repetir isso: ninguém viu Deus como Moisés. Eu quero dizer para você que é um engano, completamente um engano, achar que intimidade com Deus, que vida com Deus, que relacionamento com Deus nos dará a capacidade de fazer tudo.
nos dará a capacidade de sermos independentes. É um grande erro acharmos que por eu ter vida de oração, é aqui que muitos líderes se acabam, se destroem. Eu ouço de pastores que têm que atender pessoas às suas casas de madrugadas, pastores que têm que se virar em visitar no hospital, fazer o funeral, pregar na igreja, fazer o casamento. Ora, vai se tornar um fardo, um peso, por falta de sabedoria. Nós vamos olhar que a igreja de Jerusalém começou a crescer, e chegaram nos apóstolos e falaram: olha, servem as viúvas gregas. E eles falaram: não, nós não vamos nos ocupar com isso, porque nós vamos continuar orando e pregando. Mas observe que Moisés, um homem de grande intimidade com Deus, estava esgotado, se esgotou. Irmãos, a igreja, ela é um corpo dotada de membros, aonde Deus partilhou dons, aonde Deus partilhou habilidades, e todo esse corpo e todo esse membro, esses membros precisam funcionar para que a igreja ela ande bem. Todos vocês estão cansados de ler Efésios capítulo 4. Eu vou precisar colocar na tela, mas olha lá, para aí um pouco, vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 11. Dá uma olhada como é que a gente trabalha errado com a igreja. Olha só o que está escrito. Você vai ver que esses ministérios não foram designados para fazer visita na casa de crente. Eles não foram designados para poder fazer funeral, para se ocupar com gente melindrosa. Não. Está errado isso. Você vai ver que toda a função dada a esses ministérios é para o treinamento de outros ministérios, desenvolvimento de outros ministérios. Aponta que vai chegar lá na pessoa que está desviada ou está afastada. Olha como é que funciona o crescimento da igreja. Olha como se dá o crescimento saudável da igreja, o desenvolvimento natural. Repita comigo: o desenvolvimento natural da igreja. Está aí nesse texto, olha só. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Olha o 12. Com o fim de fazer visita no hospital, está aí? Com o fim de visitar crente que está com mimimi? Está escrito isso aí, irmãos? Não. Existe um objetivo nos 5 dons, chamado dons de ministério. Qual é? Treinar os santos para a obra do ministério. Então, aqueles que foram chamados na igreja, não foi chamado para estar na casa do irmão, comendo, jantando, visitando. Ah, pastor, mas isso é um modelo que a gente vê antigo, isso é um modelo de igrejas que você não vê crescer. Porque o pastor ele não tem tempo para a palavra, não tem tempo para Deus, não tem tempo para oração, não tem tempo para ler. Como é que ele alimenta a igreja? Como é que ele fortalece a igreja? Como é que a igreja vai ter palavra, vai ter pregação? Como é que a igreja vai ter alimento espiritual, direcionamento e revelação? Então, os dons e ministérios não é para estar fazendo visita. Eles são dons dados para preparar os santos, para treinar os santos para a obra do ministério. Olha lá, com o fim de preparar, de discipular. Por isso que esse é o culto de discípulos. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, o papel dos ministros, os dons de ministério, é treinar os santos para o trabalho do ministério. Então, quem deveria estar visitando, cuidando, indo, era você, para que o corpo de Cristo seja edificado. É edificado quando os dons de ministério treina, capacita, aí a igreja é edificada. Olha o 13.
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. Agora, por que eu não gosto de visita, eu não gosto de crente que fica de um lado para o outro, crente que não tem estabilidade na igreja onde ele congrega? Não é porque eu não gosto, é porque eu aprendi isso na Bíblia, eu aprendi que isso é coisa de crente imaturo. Quando Deus te planta numa igreja, Ele te planta. Se você falar assim, ah, pastor, hoje não tem culto da minha igreja, eu vou no culto da igreja de fulano de tal. Está errado. Trabalhe trazendo gente para a tua igreja, trabalhe visitando quem está desviado. Faça a sua igreja, porque olha lá, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina. Ah, ali tem a irmã que revela tal, vai vir o irmão que prega tal, vai vir fulano que cospe fogo, vai vir um fulano nessa área. Isso é coisa de menino, é criança, criança que vive assim, vai de um lado para o outro, seguindo todo o vento de doutrina. O crente maduro, ele tem estabilidade na igreja onde ele está envolvido com a igreja. Ele está, queridos, todo o tempo que ele tem vago, ele está trabalhando para o fortalecimento dessa membresia, dessa igreja. O Isaías me chegou agora há pouco, ele disse, eu estava em casa fazendo os slides da campanha. Agora imagina se ele é aquele camarada, que ele está no ministério de mídia, e ele é aquele cara que quando você vê, está numa igreja hoje, está numa igreja amanhã visitando, ah, pastor, voltou à igreja. Como é que ficaria o trabalho da igreja? Então Deus nos chama para sermos enganjados, comprometidos aonde Ele nos plantou. É por isso, irmãos, que eu já falei, quer viver debaixo de bênção? A igreja nossa, ela carrega uma identidade, e nós não vamos abrir mão disso. Se você quer viver na contramão disso, peça a bênção e vá embora. Você está atrapalhando pessoas que estão aqui dentro, dando mau exemplo e sendo desobediente. Você pode sair daqui e ir para onde quiser, virar um andarilho espiritual, você pode virar um turista de igreja, mas essa igreja, ela segue uma linha, ela tem um alvo, e o alvo é bíblico. Nós não estamos fugindo da palavra. Me questione ali, ó. É ali que você tem que me questionar, é ali que você tem que abrir e me dizer, pastor, o que está errado é aquilo ali, ela vento de doutrina. Aí a pessoa chega aqui na igreja, aí ela chega com a mente dela, ela foi num lugar, ouviu uma coisa, aprendeu uma coisa, ela chega aqui, ó, poderia se fazer isso aqui, porque eu fui num lugar, eu vi, achei legal. E ele está com a mente cheia de vento de doutrina. O propósito é que você não fique mais de um lado para o outro, mas que você, plantada onde você esteja, você dê fruto. O Isaías, irmãos, ele uma hora ele vai ter essa condição de dar esse testemunho para vocês. Ele já teve a oportunidade de visitar com a Pati, junto com a Pati em algumas igrejas, e ele teve a oportunidade de ver o que foi a vida dele depois que ele plantou. Ele, não digo eu não, tá? Porque Deus é que trouxe ele para cá. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas que estão aqui, foi Deus que trouxe, tá? Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu nem as conhecia, eu nem imaginava, e elas vieram com ministérios que Deus implantou nelas, que se não fosse isso, essa igreja estaria capengando. Eu estou falando de muita gente aqui dentro, com qualidade. Agora, qual é o propósito? O propósito é que cada crente, ele não fica de um lado para o outro, porque já pensou, irmãos? Como é que a igreja vai andar? Cadê o irmão de domingo? O irmão está cantando lá na outra igreja, o irmão está com a banda lá na outra igreja. Ah, o ministério de louvor foi visitar a igreja fulano de tal. Pelo amor de Deus, olha aquilo lá, isso é coisa de criança, de menino na fé, de gente que ainda não cresceu. Deus já falou nesse lugar que quando Ele quer falar com a gente, Ele vai falar aqui dentro, Ele vai trazer aqui. Eu não preciso estar andando de um lado para o outro. Está escrito ali, ó. O propósito é que não, olha só, o propósito disso é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá. Hoje eu vou na cidade porque vai vir um pregador aqui, eu vou num lugar tal que tem uma pregadora tal, eu vou num lugar porque... E aí vai enchendo a cabeça de um monte de coisa e fica confuso e perturbado. Você está aqui, aqui tem um altar, daqui é dirigido o alimento pela sua vida e para a sua vida. Se Deus quer falar com você, fica aí e ouve Ele falar daqui. Agora, se você acha que não está bom,
Pastor, não estou gostando, eu gostei de tal igreja, ou eu gosto de andar. Toma a bênção e vai embora, abençoado. Vai para onde você quiser, você é livre. Agora não fica aqui forçando a barra, porque vai chegar uma hora que você vai bater de frente. É só alguém vir reclamar, alguém vir falar. Eu vou dizer, a pessoa está em desobediência, porque aprende. Nós já chamamos pessoas aqui na igreja assim, falamos, irmão, você sabe qual é a nossa identidade, a gente não gosta disso, não curte isso, então a gente quer te orientar e para onde você deseja ir. Não ficar no nosso meio tentando mudar um ambiente que é bíblico, não é nosso, não é do homem, é bíblico, tá? Olha lá, ó. Por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. 16. Agora veja bem, dele todo o corpo ajustado e unido, repita comigo, pelo auxílio de todas as juntas. Então vamos lá, dele todo o corpo ajustado. Olha lá, o pastor começa a treinar, a ensinar, então ele ajusta. Aí a igreja se une. Pelo auxílio de todas as juntas cresce, edificando a si mesmo em amor. Agora repita comigo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Veja isso. Então o grande desafio é levar cada crente à maturidade, ao compromisso e ser comprometido com a função que foi dada a ele, com a função que lhe foi delegada. Assim a igreja cresce, ela aumenta, ela edifica, não pelos pastores, mas pelo posicionamento de cada membro. À medida que cada um realiza a sua parte, a sua função, essa igreja cresce. E ela cresce saudável, porque ela cresce edificada. Ela cresce em edificação. Ela cresce, querido, de forma saudável. É assim que a igreja cresce, à medida que cada parte realiza a sua função. Agora vamos voltar lá em Números 11. Moisés, então, vou repetir isso. Vida com Deus, vida de oração, vida de jejum. Aí está você mulher, você marido. Eu falei no grupo da igreja, olha, nós vamos jejuar os 12 dias de campanha. Faz um acordo com a tua esposa. Mas, se você sente que um está sendo tentado, um não está suportando, o jejum deve ser quebrado e deve atender a necessidade sexual do outro. Essa questão das pessoas estarem na igreja e viver uma vida de santidade isolada, achando que se ele buscar Deus, e Deus falar com ele, e a face de Deus aparecer para ele, ele vai deixar de ser humano e ter dependência humana e ter fraqueza, é mentira. Moisés, ele pede a morte, e ele viu a face de Deus. Obra de Deus esgota, cansa. Lidar com pessoas traz esgotamento físico e mental e até depressão. Moisés está deprimido. Moisés está dizendo, olha, foi eu que gerei esse povo, foi eu que, por acaso, que concebi eles. Por que o Senhor escolheu eu para carregar esse peso, esse fardo? Olha o sentimento que ele está tendo. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Agora olha o 15. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. O cara chegou a um momento de esgotamento, de desgaste, que ele, olha, me mata agora, não dá mais. Quero morrer. Agora eu estou falando de alguém que tinha intimidade, tinha vida com Deus, tinha relacionamento. Porém nós não somos chamados para sermos independentes. Aliás, quer ver uma coisa que nos afasta de Deus? É quando Ele percebe que a nossa comunhão com Ele está nos deixando orgulhosos e independentes.
Eu experimento muito isso. Às vezes eu começo a buscar Deus e eu começo a me tornar independente da Fernanda, eu começo a humilhar ela em algumas coisas. E Deus, Ele remove a unção de mim. Até eu aprender, é uma coisa que às vezes você nem se dá conta. Por quê? Porque você começa a julgar a pessoa, condenar a pessoa, apontar erro dela, ver erro que antes você não via. Você começa a ficar chato, você começa a ficar uma pessoa taxativa. É aí que muitos, queridos, Deus se afasta. É aí que muitos perdem a presença de Deus. Porque Ele deixa de ser humano. Ele deixa de ser sábio, Ele deixa de entender as pessoas. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Espera aí, sabe o que Moisés está dizendo? Eu vou me acabar, eu não vou conseguir concluir o meu ministério, eu não vou conseguir dar conta. Ele está com medo de falhar. Ele está com medo de não suportar, ele está com medo de não conseguir concluir. Como é que resolve isso? O cara já tem vida com Deus, vida de oração, temor. Isso ensina muito por aí, que para você dar conta, você tem que ter intimidade com Deus. E nós vamos olhar que a Bíblia não está ensinando que a gente deixa de ser humano porque tem vida com Deus. Que a gente deixa de ter necessidades humanas por ter vida com Deus. A Bíblia não está ensinando isso. Pelo contrário, percebemos que Moisés falava face a face com Deus, e ele poderia muito bem. Mas o apóstolo Paulo ele fala: me traz Timóteo, me traz Marcos, traz os pergaminhos, manda um companheiro. Eu tenho vontade de estar com vocês, de ver vocês, eu me sinto só. E ele expressa muitas vezes sentimento de saudade, de solidão. Então ele está pedindo a morte. Por quê? Porque ele está achando o trabalho pesado. Ele está achando que ele não sabe, é muita carga. Ele está falando toda hora, vem gente reclamando: eu não consigo dar conta disso sozinho. Olha o 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe, repita comigo, que você sabe que são líderes. Muito importante dizer que o pastor sempre vai escolher pessoas que ele conhece e que são leais. Então Deus agora vai mandar Moisés delegar. Ele vai compartilhar a unção com pessoas. Ele vai compartilhar a tarefa. É aqui que começa a igreja. É aqui que começa o desenvolvimento da igreja. Mas você vai ver um probleminha que surge. Probleminha muito sério. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. 17. E descerei e falarei com você, e tirarei do teu espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e eles o ajudarão. E o próprio Deus vai usar a palavra na árdua. O próprio Deus vai usar a palavra na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Deus não está dizendo: Moisés, você viu a minha face. Moisés, você poderia se matar por mim. Não. Deus está deixando, eu preguei sobre isso domingo, Deus está deixando aquilo acontecer para Moisés entender que sozinho não se faz a obra de Deus, que individualismo dentro do reino de Deus é um prejuízo. Não tem ninguém que vai conseguir por muito tempo, vai cansar, vai se esgotar, vai se estressar. Então olha, Deus mesmo vai dizer: o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo.
Peraí. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. 18. Diga ao povo: consagre-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivesse carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. 19. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz. Aliás, esse é um versículo que está na minha cabeça para ministrar na igreja, eu não sei porquê, mas esse texto aí está na minha mente. Hoje ele está sendo lido, mas eu não vou falar sobre ele. De vocês, lembra quando a gente queria comer algo e a mãe falava: você não vai aguentar, você não vai aguentar. O que a mãe fazia? Agora você vai comer. E aí a gente comia até vomitar, nunca mais a gente queria. Deus está fazendo a mesma coisa. Ah, é? Então agora vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Parece engraçado, né? Mas Deus é assim que Ele trata a rebeldia do povo. E vocês terão nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele dizendo: por que saímos do Egito? Diz, porém, Moisés: aqui está eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a ele carne para comerem durante o mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar pudessem ser apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Olha a mensagem de domingo. Agora você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhes falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o Espírito Santo veio sobre elas, repita comigo, profetizaram. Mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Meldade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. 27. Aqui começa a dificuldade. Então certo jovem contou a Moisés: Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, repita comigo, Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Porém Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Quem dera que todo o povo do Senhor tivesse o espírito. Engraçado que nós estamos nesses dias. Moisés sonhava e aspirava ao dia em que todos tivessem o Espírito do Senhor. Aliás, a gente até tem que duvidar se alguns têm realmente o Espírito Santo. Não dá tempo de eu tomar tudo isso hoje, senão vou alongar muito, e eu quero ser muito enfático no que eu vou falar. Mas veja que até Josué, que estava acostumado, porque quem trabalha com líder também acostuma a fazer tudo sozinho, a ajudar o líder tudo sozinho. Naquele momento ele chega e diz: Moisés, olha, tem mais gente fazendo o que o Senhor faz, não deixa. Quem lembra que quando Jesus assumiu o ministério, aí os discípulos chegaram em João e disseram: ó, Jesus está batizando, o Senhor está perdendo gente.
E João repreende dizendo: olha, quem tem a noiva é o noivo. Então Moisés fala: você está com ciúme de mim, Josué? Você está com ciúmes? Olha só, ciúmes. A motivação era ciúme. A motivação de chegar a Moisés não era dizer: Moisés, tem gente aí se rebelando, tem gente aí profetizando, mas ele fala: não, só Moisés pode profetizar. Eu sou auxiliar do profeta. Então ele, com ciúme, ele chega em Moisés e ele vai dizer: olha, proíba-os. Moisés disse: olha, rapaz, está na hora da obra crescer, se desenvolver, mais gente ter oportunidade, mais gente crescer. Irmãos, é ruim quando você tem alguém, quando você tem o crente tranca a rua, mas tem o crente tranca a igreja. Então nós temos na Macumba o tranca a rua e nós temos na igreja o tranca a igreja, o Exu tranca a igreja, porque ele não permite que outro cresça, que outro desenvolva. Ele tranca. E ali está o Josué tranca a igreja, porque ele chega para Moisés e diz: proíba. Moisés está dizendo: rapaz, isso aqui tem que desenvolver, tem que ter mais gente capaz, mais gente cheia do Espírito, mais gente capacitada a ministrar, a pregar, a fazer a obra do Senhor. Moisés diz: sozinho não dá, sozinho não tem como, eu estava cansado, estava me matando. Depois que eu separei os 70, depois que eu deleguei, ficou mais leve para mim. Depois que eu compartilhei. Agora vamos para o capítulo 12, porque aí, ó, presta atenção, para aí. Aí Moisés, ele fala diretamente com Josué, que Josué estava com ciúmes. Só que agora, no capítulo 12, nós vamos ter que identificar, porque ali não dá para Moisés falar. Olha só o capítulo 12. Miriam e Arão, pode parar aí, tá? Não muda não. Começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, para aí, ou cuxita, uma mulher negra, morena. Moisés gostava de uma morena. E aí, pele mais escura, não era do povo de Israel. E no capítulo 12, o texto vai dizer que Miriam e Arão, que eram líderes, companheiros de Moisés, vão começar a criticar Moisés por ter se casado com essa mulher. Você sabe quem é ela? É filha de Jetro, o mesmo sogro que vai dizer para Moisés depois que tem que separar 70 homens em Israel para ajudar ele na tarefa do Senhor. Agora, você sabe o que é o engraçado aí? Sabe o que é o engraçado nesse texto? É que essa crítica à mulher de Moisés é nada mais e nada menos do que um feitiço, do que uma desculpa, do que usar um alvo, do que usar uma situação para esconder outra. É quando alguém está magoado e com raiva e vai despejar a sua culpa, a sua raiva em gente que não tem nada a ver. É quando nós não temos coragem de mostrar o real motivo e nós escolhemos alguém para colocar a nossa amargura e a nossa culpa para esconder o que realmente estamos sentindo. Porque olha o versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também: não tem ele falado por meio de nós? Diga comigo: e o Senhor ouviu isso. Para um pouco aí. Irmãos, olha o perigo agora. E eu quero mostrar uma coisa para vocês: a face oculta da inveja. O que está acontecendo, na verdade, com Miriam e Arão, é que eles estavam acostumados a serem consultados por Moisés quando Moisés ia tomar a decisão. Eu tenho um grupo chamado Comissão Ministerial, onde os presbíteros da igreja estão colocados, onde eu compartilho coisas com eles. Algumas coisas não,
mas algumas coisas eu compartilho. Pergunto a opinião, deixo cada um se expressar. Moisés tinha. Só que na ocasião de separar os 70, Moisés não foi consultar os dois. Moisés não falou nada com eles. Moisés tomou uma atitude e escolheu os 70. O que aconteceu? Miriam e Arão foi tomado de inveja. Ficaram preocupados. Vamos perder nossa posição, vamos perder o nosso lugar de honra e de destaque, porque agora tem 70 líderes em Israel. Nós não seremos tão úteis como seríamos mais. Mas antes deles soltarem um veneno do versículo 2, no versículo 1, eles acusam a mulher de Moisés, eles atacam a mulher de Moisés, porque a pessoa, quando quer esconder o real motivo do pecado que está no coração, ela ataca pessoas, querido, ela ataca gente que não tem nada a ver, ela escolhe o mais fraco, ela escolhe às vezes, e sabe o perigo disso? É um ambiente familiar. Escute o que eu vou dizer. Nós temos o culto da família espiritual, e a igreja, ela se torna um ambiente familiar. E você já viu o que acontece numa família? Numa família, não há dificuldade de se fazer críticas. O irmão fala deliberadamente do irmão, a mãe fala da filha, a filha fala da mãe, o pai fala do filho, mete o pau, depois senta na mesa, todo mundo finge que ninguém está falando de ninguém. Num ambiente familiar, há uma liberdade maior de se falar as coisas. Então a pessoa diz, desculpa, eu vou te falar, coisa que normalmente ela não falaria para outro, mas porque ela pegou uma afinidade, ela pegou um conhecimento, ela vai falar coisas, isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque, irmãos, esse tipo de coisa esconde muita intenção. Esconde muita intenção. No ambiente familiar, aonde a cunhada fala do cunhado, e quem é Moisés e Arão? Quem é Arão e Miriam? São irmãos de Moisés. E de quem estão falando? Da cunhada deles. Então eles estão atacando uma pessoa próxima, da família. Só que essa pessoa está sendo usada como bode expiatório para um sentimento que está dentro deles de inveja, de ciúme, de raiva, porque Moisés tomou uma atitude e não consultou eles. Moisés tomou uma decisão e não perguntou nada para eles. Mas Moisés era líder e eles eram auxiliares. E Moisés perguntava quando queria. Só que eles se acostumaram a serem consultados, se acostumaram com aquela coisa de serem perguntados. Quando Moisés tomou uma decisão que eles não souberam, eles ficaram sentidos. E aí, irmãos, eles atacam o mais fraco, eles vão no mais frágil, eles acham um defeito, eles procuram um defeito, eles procuram uma situação que não tem nada a ver. Eles vão na mulher de Moisés, eles começam a falar, a sua mulher. Você casou com uma estrangeira, você casou com uma pessoa que não é do povo. Eles dilatam o veneno em cima de pessoas que não tem nada a ver. Eles culpam, acusam coisas na vida do líder que não tem nada a ver. Quem ia desconfiar? Quem ia desconfiar que na verdade o que eles estavam fazendo era ficar com raiva que Moisés escolheu 70 líderes e delegou e não consultou eles? Quem? Só o Senhor. Olha lá o texto diz embaixo. E o Senhor ouviu isso. Veja que quando Deus vai começar a falar, em nenhum momento Deus vai dizer, vocês falaram que Moisés casou com uma mulher negra, vocês estão sendo racista, racial, vocês estão sendo preconceituosos. Deus não toca esse assunto. No ambiente familiar é perigoso, porque começa a se falar, e para se identificar realmente o que está por trás das palavras, só Deus para mostrar. E eu vou mostrar para vocês como é que Deus mostra, a maneira que Deus age para revelar, porque eu e você não conseguimos identificar que Moisés ficou parado nessa situação. Ó, irmãos, quando você está num ambiente familiar, alguém fala de você, você está acostumado com a pessoa, não te machuca tanto, é irmã, é mãe, é irmão, já conheço, é desse jeito, é dessa forma. No ambiente familiar, sai esse tipo de situação que para nós passa batido. Porém, presta bem atenção,
Deus está atento. Nessa regional, Mandaqui Bragantina, uma das pessoas que eu tenho muita intimidade é o Fabiano. Uma noite Deus me deu um sonho, eu brincava muito com ele. Deus me deu um sonho que eu fui falar algo com ele, ele virou para mim, e quando ele botou as duas mãos nos meus ombros, que eu olhei para a face dele, irmãos, pensa numa coisa horrível, o rosto dele havia se transfigurado, parecia o rosto do Espírito Santo, mas com ira, e ele virava para mim e ele dizia: não brinca comigo, e a minha carne tremia, quando eu acordei do sonho eu entendi. Deus disse: por mais que ele seja brincalhão, por mais que você tenha intimidade com ele, olhe a posição que ele está colocado nessa regional e olhe a sua. O problema nessa história é que lá Moisés pôde falar com Josué: você está com ciúme. Porque às vezes quem é de fora a gente consegue identificar melhor. Agora quando é de dentro, quando é parente, é complicado. Porque a pessoa pode estar nos atacando numa coisa, mas na verdade ela está querendo dizer outra. Ela pode estar nos atacando numa área, mas na verdade ela quer revelar outra. E como é que a gente descobre que a pessoa está errada? Veja, o texto diz que Deus ouviu. Porque eles questionaram: ué, Deus fala só através de Moisés? Deus chamou só ele? Veja que Deus chama Moisés na tenda, e a Bíblia diz que Deus tira do Espírito que está sobre Moisés. É incrível o que eu vou dizer para vocês. O meu pastor presidente, todas as vezes que ele ia orar na igreja, ele sentia uma unção na mão. A mão dele começava a comichar, a pegar fogo. E do mesmo jeito acontece comigo. Da mesma forma. Igual. Quando eu estou num ambiente de culto que Deus quer que eu ore por alguém, libere alguma coisa na vida de alguém, a minha mão começa a pegar fogo. Observe que Deus, quando vai chamar Eliseu, Elias toca em Eliseu com o seu manto. Deus vai tirar do Espírito que está sobre Moisés e vai colocar sobre aqueles 70. Isso significa identidade com o líder, relacionamento com o líder, ser igual ao líder. Irmãos, qual a dificuldade que você tem de imitar e copiar o seu pastor, de ser igual ao seu pastor? Sabe, não fica com esse medo de ser chamado de puxa-saco, faz tudo que o pastor pede. Não, você também tem, Deus fala contigo. Não, você também, Deus te revela. Não segue o que o seu líder fala, não. Cuidado com isso. Olha o que aconteceu com Israel. Olha o exemplo. Tem gente que vai chegar em você e vai dizer: que isso, cara? Seguir apacentar, e já falaram comigo. Você segue marmita. Você serve marmita, porque você serve o que está pronto. Ah, você segue apacentar. Já chamaram apacentar de marmita, já falaram tanta coisa. Só que as igrejas, eu olho, está estagnada. Essa aqui está avançando, está crescendo para a glória de Deus. Os que dizem que a marmita está no mesmo lugar. Nós que estamos servindo a marmita, o povo está alimentado, está farto e está cada dia mais se desenvolvendo. Agora observa que a inveja, ela estava oculta. E a pessoa que eles escolhem para dilatar o veneno é a mulher de Moisés, que não tem nada a ver com a história. E Moisés simplesmente está pensando: ah, Miriam e Arão não estão satisfeitos com a minha união, é coisa familiar. E ele não está nem ligando, ele não toma nenhuma postura. Só que aí eles vão falar uma coisa, vão dizer assim: olha, não consultou a gente, não veio falar com a gente sobre os 70, que história é essa? Deus fala só através dele? Deus só compartilha, o Espírito está nele? Aí a Bíblia diz que o Senhor ouviu isso. O Senhor escutou. Isso é muito sério, irmãos. 3. Ora, repita comigo: Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Outro texto, outra tradução diz manso, mas pode continuar. 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, imediatamente:
Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro. Vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, impondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonho, e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, repita comigo, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Porque tem gente que só cai em si quando o bicho pega. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, como a metade de um corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor. O Deus de misericórdia concedeu-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Repita comigo, que fique isolada. Repita isso de novo, que fique isolada, fora do acampamento. Haverá uma consequência. Como eu disse, é a face oculta da inveja. Uma vez eu ouvi uma coisa, eu não lembro se foi o presbítero Edivaldo, que disse que na igreja do Mandaqui, uma irmã sentada do lado de outra irmã, aí essa irmã que contou para ele, olhou para o altar e disse: você que deveria ser a esposa do pastor Joel, você que deveria ser a primeira dama dessa igreja. Existem coisas na igreja, irmãos, que a gente, pela familiaridade, não consegue identificar, pela liberdade que temos de conversar um com o outro. Mas Deus sonda os corações. Deus sonda o coração. Deus sonda os pensamentos. E você quer ver o que acontece com alguém que está no seu interior todo errado e está usando pessoas, atacando pessoas que não tem nada a ver, pessoas que estão amargas, insatisfeitas com a vida, e começam a dilatar veneno sobre pessoas que não tem nada a ver. De uma hora para outra ela toma raiva, ira de alguém e começa a criticar uma pessoa dentro da igreja. Qual é a consequência? Repita comigo: isolamento do acampamento. É o que acontece. É um tipo de lepra causada pela língua. É um perigo. Porque quando a pessoa dá lugar a esse tipo de sentimento que Deus olha e Ele diz: está errado, isso não é coisa que se faz dentro de uma comunidade, isso não é bom para a vida da igreja, isso é rebeldia, isso é ciúme, a pessoa perde a vontade, a liberdade e o desejo de congregar e de estar na igreja. Ela começa a se afastar do culto, ela começa a perder a vontade de vir na igreja, ela não tem mais condições de vir. Porque é um tipo de lepra que entra na vida da pessoa, que impede ela de viver na comunidade. Deus não aceita. Deus diz: esse tipo de leproso tem que se afastar do acampamento, tem que se isolar do acampamento. Ele não pode viver em comunidade, ele tem que ficar quieto, ele tem que ficar isolado para ele refletir, tem que isolar ele para ele pensar,
Tem que isolar ele para ele botar a mão na consciência. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão nele dão fruto, ele poda para que dá mais fruto. E os que tornam galhos secos, ele corta e joga fora. Então, infelizmente, algumas pessoas que estão na posição de liderança, que vão se tornando ciumentas e vão bloqueando o desenvolvimento de outras, por terem ciúmes, por se tornarem críticas, e aí, ao invés delas revelarem o coração, elas começam a atacar pessoas da igreja, atacar a postura do pastor, atacar a unção do pastor, questionar a unção do pastor. O que começa a acontecer? Questionam a forma como ele administra, como ele ministra. Você vai perceber que vem uma lepra sobre aquela pessoa e um isolamento do acampamento. A falta de aptidão por congregar, de estar na igreja, vai sumindo da pessoa, porque isso é diabólico, é demoníaco, é uma lepra. E lepra você sabe que é contagiosa. Se você deixa uma pessoa assim perto de outros, ele contamina. Lepra contamina. Você não pode deixar um leproso no acampamento. A forma de tratar o leproso é isolando ele e dando-lhe a chance de refletir e de pensar sobre os seus comportamentos e a sua atitude. Olha lá. Então Deus está dizendo, isola ela por 7 dias. Porque esse é o jeito que se trata alguém que está com lepra. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então quando você vê alguém que do nada se afasta, pare de congregar, pode observar que antes ele começou a tecer críticas, ele começou a falar da autoridade, do jeito que está sendo conduzido, a reclamar. Por Deus do céu, eu não estava pensando nisso, eu não estou induzindo essa mensagem. Eu posso falar pelo Espírito Santo que eu não estou sendo aqui uma pessoa condicionada por algum acontecimento. Eu estava com a minha mente livre, Deus trouxe isso no meu coração para falar com a igreja. Quer ver uma pessoa se acabar espiritualmente? Começa pela boca, repita comigo, a lepra da língua. Quando ela, nesse ambiente familiar, ela se aproveita do ambiente familiar para lançar venenos e críticas, escondendo a real motivação. Porém, ainda que eu e você, inocentemente, não identificamos, Deus sonda o coração e o pensamento e Ele ouve. Se eu não me engano, Malaquias capítulo 4. Vai para Malaquias capítulo 4. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, para a gente não ficar procurando. Antes disso, é o capítulo 3, versículo 13. Olha lá, vamos ler, olha. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam, os que praticam o mal escapam ilesos, os que desafiam Deus. Depois, repita comigo, depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. Agora presta atenção. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. 17. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos,
Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. 18. Então, repita comigo, então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Observe que havia um grupo falando mal. O que me adianta servir a Deus? É tanta dificuldade. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Eu estou tão triste. Tem gente, irmãos, que murmura, fala, reclama. Mas a Bíblia diz que havia um grupo que temia a Deus, e eles conversavam uns com os outros de forma temente a Deus, e Deus registrou num livro. Ele fez um memorial, ele escreveu, ele disse: isso aqui vai ficar anotado, essa cena vai ficar anotada, e naquele dia eu vou mostrar a diferença. Então, é muito difícil, no ambiente familiar, identificar a face oculta da inveja. Porém, uma das consequências que nós vamos identificar é que a pessoa que está agindo assim, ela perderá o desejo de estar em comunidade. Ela vai se isolar da congregação. Se eu não me engano, o Salmo 101, versículo 7. Olha o que diz lá. Salmo 101, 7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanece firme na minha presença. Eu resumo esse texto dizendo uma coisa para vocês. Preste atenção agora numa coisa. O texto diz que Moisés era um homem muito paciente. Repita comigo, paciente. Existe um segredo. Se você é aquela pessoa que quando te criticam, você toma as dores, você briga, você é nervoso, você vai para cima, você revida com a crítica, Deus não vai poder agir em seu favor. Porque você não dá tempo para Ele agir. Você não dá tempo para Ele te justificar. Veja que Moisés era paciente, manso. Nós precisamos aprender a ser mansos. Porque, irmãos, se estão se levantando contra nós de forma injusta, o mesmo Deus, Paulo diz, isso aconteceu para nos servir de modelo. O mesmo Deus que atuou afastando Miriam do meio da comunidade, trazendo lepra, mostrando que ele estava atento ao que estava acontecendo, é o Deus que entrará em defesa a você. Agora, quando alguém se afastar da tua casa, da igreja, de perto de você, não se assusta não. Isso já é um sinal que essa pessoa está sendo falsa, que ela está sendo fraudulenta, que ela está sendo mentirosa. E Deus, pela sua misericórdia, permite. Pode observar que tem que você fala: nossa, fulano sumiu, faz tempo que eu não vejo. Quando você vem a menos perceber, ele está falando de você. Você descobre que ele está te criticando. Assim acontece na igreja. Infelizmente, algumas pessoas que estão aqui se tornam invejosas, ciumentas. Estou falando de líderes. Líderes. Agora aqui eu não tenho esse problema não, tá? Não tenho esse problema com o Ricardo, com o Roberto, não tenho esse problema com a Val, não tenho esse problema com o Isaías. Qualquer um deles que amanhã se tornar um obstáculo para que outro cresça, irmãos, eu mando embora. Eu crio confronto, eu crio briga, eu viro de uma noite para o dia o inimigo. Outro dia uma irmã me disse: pastor, mas tem gente aí que vai ficar com ciúme porque seus... Não, aqui não tem esse negócio. Aqui não existe, você não permite esse tipo de coisa. Eu não tenho medo.
de perder gente que fica com milindro, porque o outro está crescendo, o outro está desenvolvendo. Eu não tenho nenhuma preocupação de perder gente mais antiga da igreja. Nenhuma. Eu não tenho preocupação de ficar do nada sem ninguém nesse ministério de louvor. Sem ninguém. Por causa que esse grupo se tornou tão fechado, porque estão bloqueando outros a crescerem e se desenvolverem. Não tem ninguém exclusivo aqui dentro. A igreja de Deus, a obra de Deus, Ele levanta quem quer, Ele usa quem quer, Ele chama quem quer, e até Ele me coloca quem quiser no meu lugar. Até eu todos os dias dobro o meu joelho e digo: Senhor, estou à disposição. Se o Senhor ainda me quer aí, me permaneça, mas não mande quem o Senhor desejar, porque a obra é tua. Agora, quer ver a igreja morrer? É quando nós temos gente na liderança que não forma outros líderes, porque tem medo de perder o lugar, tem medo. Então esses aprendem e não treinam outros. O Leandro mal começou a pegar a mesa, ele começou a chamar o Wellington. Ele disse: pastor, eu preciso de alguém que me ajude ali. Deus ainda não está permitindo, que sabe que ele está com medo de ficar errando sozinho ali. Ele quer outro para levar na cabeça. Então enquanto ele não aprender direito ali, Deus não vai tirar ele dali, vai continuar levando lambada. Mas na hora que ele aprender bem, aí Deus vai colocar outro para ajudar ele. Agora ele tem que apanhar ali um pouco. Porque ele era aquele cara que diz: Priscila, nós vamos lá para a igreja, mas eu não quero me envolver com nada. Eu quero entrar e sair da igreja. Hoje está envolvido com praticamente tudo, com a maior responsabilidade, porque sem ele fica falhando aqui, o ministério do louvor não vai. Olha onde Deus coloca ele. O Jobson saiu de uma igreja porque o pastor um dia disse para ele: você vai ser líder do jovem. Ele disse: eu nunca vou ter cargo na igreja, eu tô fora. Chegou lá, a Dani falou comigo: pastor, você tem o seguinte, hein? Não oferece nada para ele, que esse é o motivo que a gente saiu da outra igreja. Eu disse: deixa ele aí. Hoje ele é o tesoureiro da igreja. É um dos que mais trabalham. Um dos que mais trabalham. Agora não pode haver isso na igreja. Na igreja não pode haver grupinhos. Eu escuto de igrejas que famílias mandam na igreja. Famílias antigas que estão dentro da igreja. Se chegar lá, exclui alguém novo, põe 1 ano de disciplina. Mas o outro, porque a família é grande, cai, comete um mal terrível. Eu falo de uma coisa porque está aberto para todo mundo no bairro. Vai trair a esposa dentro de um prostíbulo. E a Bíblia diz que a gente não pode ser devasso como Esaú, porque Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Sabe como é que se trata esse pecado? Disciplina uma semana, na outra coloca no altar. Eu disse para o irmão daquela igreja: na minha igreja apanharia de pau e seria excluído, porque isso é devassidão. Isso não é só um pecado que a esposa deve perdoar. Um homem que está no altar, ministrando no altar, sai do altar e entra dentro de uma casa da prostituição para trair a esposa, é devassidão. É trocar a adoração, o Deus do céu, por um momento de prazer. Se arrependeu? Não, é porque foi ruim. Porque se fosse bom, ficava na lama. Tem muita gente que não se arrepende de pecado, não. Tem muita gente que peca, mas como o pecado não foi aquilo que ele achou que seria, ele volta para a igreja. Eu não concordo com isso, irmãos. Agora, para mim não é surpresa, não. É coisa que eu já vinha avisando que ia acontecer. Às vezes as pessoas pensam que eu falo demais. É coisa que eu havia identificado. Eu falei: fulano não está bem. Mas porque a família, vamos perder a família, porque dentro da igreja a família é grande. Ora bolas. Não estou preocupado, irmãos. A minha preocupação é pregar a palavra, ensinar a palavra. E aí você vai ver o que acontece. Deus pega, às vezes a pessoa está sendo uma crítica, está falando uma coisa, a gente está achando que é aquilo mesmo, de repente Deus revela o coração. Mas se tem uma coisa que acontece, primeira coisa, repita comigo, a primeira coisa é o afastamento da comunidade. Então a pessoa, quando ela começa com esse espírito crítico, mas por trás existe uma outra motivação, ela começa a perder o interesse de congregar.
Você tem que ir lá, fulano, que você não está indo no culto? Ah, eu não quero falar não, deixa para lá. Eu aqui com a minha. Aí quando você faz ela falar, eu não aceitei isso, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo. Quem é o pastor da igreja? Quem é um anjo da igreja? Quem está na direção da igreja? Quem Deus chamou? Por que a pessoa se acha nessa condição de se achar melhor do que todo mundo? Se colocar numa posição é o afastamento do arraial, é lepra. Repita comigo, lepra da língua. É o que está acontecendo. Agora você vai me perguntar, por que que isso aconteceu com Miriam e não aconteceu com Arão? A Bíblia não fala, mas existe uma explicação em comum acordo dos teólogos. Eles dizem porque partiu da Miriam a atitude de inflamar Arão. Então você que está inflamando os outros, cuidado. Deus vai direto no problema. Ele trata direto na raiz. Então quando você vê alguém, irmãos, da liderança sumindo, é porque aquela pessoa está brigando pela posição, está com inveja, não quer que outro assuma aquele lugar, não quer que outro... Costuma morrer, costuma ficar doente. Miriam foi atacada de lepra, costuma ter uma doença, de repente fica doente, impossibilitado de vir na igreja. Tem hora que Deus tem que fazer isso quando Ele quer usar outro, quando Ele quer levantar outro, porque aquela pessoa não tem a mentalidade de que eu tenho que formar discípulos, eu tenho que formar pessoas, eu tenho que ensinar pessoas, eu não posso ser o único aqui dentro. Deus me deu habilidade e talento para treinar outros, para ter habilidade e talento. É assim que funciona a igreja. Olha o que Moisés disse: quanto mais gente louvando, melhor. Quanto mais gente pregando, melhor. Quanto mais gente dando aula para crianças, melhor. Quanto mais gente com o Espírito Santo, é melhor. Quanto mais gente controlando a mesa, é melhor. O Leandro sabe o peso que tem sido para ele. Tem dia ele sabe a responsabilidade, ele fica ali, peso, peso, peso. E às vezes quando vem alguém, Samuel, veja como Deus trabalha, querido. Samuel já entrou em contato com um sargento lá de outra igreja, que o cara disse que tem um cara que arruma o som muito bem na igreja dele, e vem trazer o cara aqui para auxiliar o Leandro. É gente que pensa em gente, é irmão que pensa em irmão, é um que diz: eu estou junto, eu vou te aliviar, nós estamos junto com você, você não está sozinho nessa guerra, nessa batalha. A igreja é dessa forma. Não adianta pensarmos que vida com Deus vai nos colocar numa posição onde nós não vamos depender. Sabia? Tem até mulher que fala do marido, pô. Calma aí. Às vezes uma brincadeira com o marido ainda compensa. Mas quando se chega, um dia eu falei com a irmã: escuta, esse homem, ele é o cabeça seu. Ele é o cabeça seu. Ele foi colocado como autoridade sobre a tua vida. Você está se levantando contra o cabeça, e Cristo é o cabeça dele. Chega uma hora que você tem que falar com a pessoa: olha onde você está entrando, para com isso. É machismo falar para as mulheres que precisam respeitar e ser submissas ao seu marido. Olha como você fala com esse homem. Olha como você o trata, porque ele é uma autoridade constituída por Deus. A igreja vive na contramão do mundo, diferente. Deus ouviu. Então quando você vê alguém perdendo a vontade de congregar, alguém desanimando, se afastando, pode ir lá, vai lá, eu faço a prova com você, vai lá e escuta ela. Ela está cheia de crítica. Não concordo com isso, não aceito isso, não achei legal, o pastor deveria fazer isso, aonde já se viu isso, se viu aquilo, se viu isso. É o que você está vendo aí. Pode ir lá, observe. Depois você me fala, pode observar. Saiu da comunidade, saiu do meio de congregar, perdeu o desejo de comunhão, de estar congregando, de estar participando da comunidade.
pode ir lá. Ela vai até demorar um pouquinho, mas na hora que você falar, fala, pode falar, fala o que você está sentindo. Ela vai dizer, quer saber, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não concordei com isso, eu não concordei com aquilo. E ela começa então a abrir o coração. Repita comigo, Deus ouve. Deus ouve, irmãos. Agora, você quer um segredo? Seja manso como Moisés. Peça a Deus mansidão, porque você não precisa se defender. Se você se defender, Deus não vai te defender. Agora, se você ficar na sua, aquela pessoa vai passar por um acidente. Estou falando sério. Vem acidente, começa a vir um monte de coisa errada na vida da pessoa. Um monte de coisas, Deus sinalizando, é minha mão contra você, porque olha o caminho que você está tomando, olha o que você estava falando lá na tua casa, eu estou ouvindo. A Bíblia diz, tome cuidado, como você fala do rei dentro da sua câmara, que pode ser que aves do céu escuta, aves do céu e leve para o rei. Então você acha que lá na tua casa você fala o que fala e Deus não ouve? Você está enganado. Aí você começa a passar mal no dia de culto, você começa a sentir dor de cabeça na hora de vir para a igreja, você começa a passar mal-estar, você se pergunta o que está acontecendo, aí dá alguma coisa errada, chega alguém, ou alguém passa mal e você tem que ir para o hospital, coisas começam a acontecer que te afastam da comunidade por causa da lepra da língua. Essa mensagem não tem nada a ver com vocês, é só uma vacina. Ninguém aqui está precisando ouvir isso. É só um alerta. Fica um alerta. Se amanhã você começar a perder a vontade de vir na comunidade, primeira coisa que você tem que entender é que você ficou leproso. E o leproso tem que ser tirado do meio da comunidade, senão ele passa lepra para os outros. Aliás, no casamento da Fabiana eu ministrei a palavra que o homem deve deixar pai e mãe e unir a sua esposa. Um casal é muito bom quando eles vivem a vida deles, a família vive a vida deles, o momento deles. Porque às vezes é muito perigoso esse parentesco familiar, aonde as pessoas falam coisas, dizem coisas, e às vezes você, por ser da família, Moisés não tomou nem noção, irmão. Moisés nem viu maldade. Você já viu quando alguém fala assim, você não está vendo o que sua irmã está falando, seu pai está falando, você fala, não, estou nem... A pessoa está percebendo, mas você, por ser parente, por estar acostumado com aquela pessoa, às vezes por ter alguma gratidão, você nem percebe. A Bíblia diz que Jesus criou um vínculo com Pedro e falou, Pedro, não foi carne ou sangue, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Quando o diabo identificou que Jesus cria uma afinidade com Pedro, ele chega em Pedro e diz, fala com ele, para ele não passar pela cruz, para ele não morrer na cruz. Pedro chamou Jesus de canto e falou, vem aqui, Senhor, vem aqui. Olha, o Senhor falou aí que Deus mostrou para mim que foi o Espírito que me revelou, né? Então o Espírito Santo me revelou outra coisa. O que é? Não é para o Senhor morrer, não é para o Senhor passar para a cruz. No cantinho, a Bíblia diz que Jesus virou na frente do discípulo. Sabe esse negócio de que corrige de canto e elogia em público? Isso é coisa do cão. A Bíblia diz, aquele que pecar, repreendam na frente de todo mundo para que haja temor. Acha aí, eu vou pedir à mídia que procure aí. Aquele que pecar, repreenda na presença de todos para que haja temor. Na igreja, pecado não deve ser tratado nos bastidores, não. Tem que ser tratado na frente de todos para que haja temor na comunidade. Vai gerar processo, vai gerar isso. Problema, que gere o que gerar. Mas o pecado tem que ser tratado publicamente. Então, nós olhamos uma coisa, repita comigo, uma coisa eu preciso ter: mansidão. Irmão, seja manso, espere Deus pelejar por você. Se você espraguejar, ficar bravo, for para cima da pessoa, usar palavras, usar argumento, fica na sua.
Às vezes a gente da família que está te criticando, está com inveja, está questionando a unção de Deus na tua vida. Seja manso que Deus vai agir. Escuta o que eu vou te falar. Deus vai agir, olha lá, ó. Olha lá. Essa ideologia maligna. Corrige escondido e elogia em... Sabe, tem crente cansado de falar isso. Tem que corrigir, pastor, no secreto e elogiar em público. Sai fora. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público. Às vezes eu monto um grupo. O marido queria, eu monto um grupo, eu coloco o áudio lá no grupo. É crime vazar áudio de grupo. Para não vir à noite e não chocar, mas estou mudando isso, tá? Eu vou fazer o que a Bíblia diz. E o que aconteceu eu não quero nem saber. Aguarda aquilo ali no dia que você vê eu chegando do altar e falando: fulano, você está excluído da igreja por causa desse tipo de pecado e rebeldia. Guarde isso. Guarde isso. No dia que eu fizer isso, vocês vão olhar para aquele versículo e vão falar: ele está cumprindo o que a Bíblia ensina. Para que os outros... Ora, o cara adultera em cima do altar, sendo ministro. É uma semana de disciplina. Como é que uma igreja vai caminhar? Como é que uma igreja vai tomar rumo? Como é que uma igreja vai temer a Deus? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu deixo a minha mulher, a minha esposa, eu vou dentro de um prostíbulo, escolho uma prostituta, traio minha esposa com ela, sou devasso como Esaú, troco meu ministério, minha mulher por um prato de lentilha, e sou tratado diante da igreja como uma coisa comum. Pelo amor de Deus. Será que a igreja não sabe o quanto que o pecado é sério? Então para com esse negócio de que pecado tem que... Eu montei grupo porque avisei o marido: ó, seu pedido eu estou fazendo isso, mas eu ia fazer à noite no culto. Olha, os que pecarem deverão ser repreendidos, repita comigo, em público. É em público, não é em grupo de WhatsApp. Pastor, mas dá processo. Ó, eu não estou nem aí. Lei lá de fora é lei lá de fora, que se cumpra. Eu vou respeitar. Eu entendo que o Isaías, na posição de um cabo da polícia, se ele levantar e me prender porque eu estou violando uma lei do nosso país, mas eu estou numa lei bíblica, eu serei preso satisfeito e irei com ele sem mágoa e rancor nenhum para a prisão, até porque eu estou pronto para isso. Mas não vem com cultura do mundo: dá processo se fizer isso. Vai dar sim, irmãos, isso aí não tem dúvida que vai dar. Mas o texto nos ensina que aqueles que pecam têm que ser repreendidos em público, não é em segredo não. Não é guardar 7 chaves não, não é esconder não. Para que os demais também temam. Para que haja temor na igreja. Olha lá. E não faça nada por favoritismo. Não faça nada. Eu não vou favorecer por causa da família, eu vou favorecer por causa disso, eu vou favorecer porque está comigo há muito tempo. Não. Não tem nada por favoritismo não. Não tem nada de esse aqui tem esse tipo de favor, esse aqui tem outro. Todos são tratados com igualdade. Queridos, nós devemos orar ao Senhor para que essa lepra passe longe da nossa vida, porque essa lepra tem afastado gente da igreja, tira a vontade de congregar, tira a vontade de vir à igreja. Quando você vê alguém com espírito crítico, uma autoridade do marido, a autoridade de uma pessoa que Deus chamou, essa pessoa não vai conseguir, é fato. A causa é o isolamento do arraial. Enquanto, e outra coisa, não precisa falar. Não precisa falar. Moisés não precisou brigar. Não precisa se defender. Deixa que Deus trata. Deixa que Deus age. Vai sumir da tua casa,
vai sumir da igreja, vai sumir de perto de você. Se assusta não. Uma hora volta, quebrado. Ou uma hora você vai ter que visitá-lo numa condição muito ruim. Saiu uma irmã aqui da igreja criticando a Fernanda. Primeira vez que eu vejo isso. Criticando. Só que eu sonhei com ela voltando assim, ó, para a igreja, ó, desse jeito. Bem assim. E sentando aqui na frente, ajoelhando desse jeito e sentando dessa forma. Não precisa. Não precisa pegar o microfone. Eu estou ensinando, eu tenho que falar, vou fazer o quê? Se eu não falar, se eu não me expor aqui, eu não vou ensinar para vocês. Então, não posso manter em segredo, não posso chegar para a igreja e dizer, tem um segredo aí, vocês que adivinham. Infelizmente, eu tenho que falar. Não precisa, estão falando de você, deixa na mão de Deus e fica tranquilo. Mantenha o seu coração em paz. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que ouve. Você tem um Deus que zela e você tem um Deus que cuida. Agora, não seja Miriam e Arão, castrador de ministério, pessoas que impedem outro desenvolver. Que Deus levante todos quanto Ele puder nesse lugar para usar para a glória, para a obra e para o reino dele, em nome de Jesus. Que Deus multiplique. Multiplique guitarrista, multiplique violonista, tecladista, baterista, multiplique gente para mexer na mesa de som. Que Deus multiplique. Quanto mais gente com unção, cuidando e fazendo, é melhor. Estamos falando de uma igreja que cria grandes coisas do nada. Olha quantas coisas nós aprendemos nisso. Irmão, repita comigo, intimidade com Deus não nos capacita a fazer tudo sozinho. Desde que eu li o versículo que o Espírito Santo veio sobre Sansão, ele pegou uma queixada de mula, ele matou 1000 homens, e depois disso ele teve uma sede terrível, que ele disse, Deus me dá água, senão eu vou morrer de sede. Eu entendi que ser cheio do Espírito Santo, se não tomar cuidado, a gente se desgasta e morre fazendo a obra de Deus. E nós precisamos. Esses dias eu conversei com o Cleito, falei, Cleito, eu sei que você tem vindo às quintas-feiras, eu sei que você tem se esforçado, mas no dia que você tiver sem recurso, não se obrigue. Sei o preço do combustível, sei o preço do pedágio, não se sinta obrigado de estar aqui às quintas-feiras. Faça enquanto pode, enquanto está em condição, mas não deixe que isso vire um peso para você. Ele tem cortado o cabelo na casa dele, ele chega do trabalho, ele levanta cedo para ir para o trabalho, pega muito cedo, trabalha em usina com solda, serviço pesado, corta cabelo no horário do almoço dele, abre um salão na porta da casa dele e tem vindo. Mas eu disse para ele, olha, eu entendo a distância, preço do pedágio, do combustível, faça isso enquanto você puder aqui no teu coração, mas não deixe que amanhã isso vire um peso, não deixe que amanhã isso vire uma motivação errada. Não, eu vou lá porque eles me elogiam, porque eu vou na quinta-feira. Não, a gente sempre tem que colocar o nosso coração de Deus, a nossa motivação de estar aqui sempre deve ser a vontade de adorar e de estar com Deus. Nada para agradar pessoas, embora nós sempre temos que ser exemplo, mas nunca nos perdermos pelo exemplo. Meu querido, será que você consegue? Procure alguém, eu vou te dar esse conselho, que parou de congregar, que perdeu a vontade de vir no culto, e observe nele se ele não está se queixando e reclamando de alguma coisa dentro da igreja ou da vida do líder. Procure e me fale depois, se não é isso. Alguém que sumiu da tua casa, você vai identificar logo a lepra da língua. Eu não vejo, você não vê, às vezes não percebemos por sermos familiares. Esse ambiente da igreja ele é familiar, porém Deus ouve e Deus diz, essa pessoa não pode ficar no meio porque ela vai contaminar, ela vai atrapalhar, ela vai
E olha, e você que está sendo um estorvo para que outro aprenda, outro que cresça, você que está aqui e não está formando discípulo. Hoje vocês já viram o Falcone começar o culto e dirigir no culto. Já comecei a dar orientação para eles, já busco outros pregadores. Aliás, eu já busco um pastor futuro para a igreja, que não é o Beto. Não é o Beto, porque o Beto vai envelhecer junto comigo. Então eu não vou chegar lá na frente e vou entregar para o outro que vai estar na mesma condição. Nós vamos escolher alguém novo e já vamos trabalhar para que a igreja no futuro não tenha que o pastor morrer e esperar vir alguém da convenção, de onde que faz, não. Eu já busco um substituto. Já oro para formar uma pessoa. Já falei até com Samuel, que bom que você vai para o campo, que você vai ser missionário. Quem sabe futuramente você está na condição de ser pastor dessa igreja. Eu já começo a pensar nisso. Eu preciso pensar no substituto. Eu não posso amanhã morrer e deixar a igreja ver navio, sem uma liderança que a igreja se identifique, que a igreja está acostumada, que a igreja tenha relacionamento. E quantas igrejas você vê isso? O pastor abandona e de repente a igreja tem que vir um desconhecido, alguém, porque não se formou ninguém, não buscou um líder, não se formou um líder. Isso é errado. Repita comigo: eu preciso gerar outros. Você precisa gerar. Seu ministério não será nada se você não formar outros. Delegar, compartilhar. É assim que a obra de Deus cresce, delegando. Aqui todo mundo que está em ministério dificilmente não terá liberdade de trabalhar. Dificilmente eu interfiro, tenho toda a liberdade de trabalhar. Só que, irmãos, eu estou sempre observando uma coisa neles: a lealdade. Eu não tiro o olho disso. Quando Moisés separou os 70, vamos lá, capítulo 11 de Números, é isso? Vai logo ali onde ele separou os 70. Deus falou: separa 70 em Israel. Números 11 ou Números 10? E eu estou concluindo. O presbítero Samuel fica aqui na frente, junto com o diácono Falcone, para recolher as ofertas. Põe Números 10, por favor. Pode ir para o versículo 10 aí, mais ou menos, e 12. Não, vai para o 11, acho que é o 11, né? Capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe. E pastor só coloca gente que ele conhece, gente que quer puxar saco. Você vai colocar cobra no ministério, irmão? Você vai colocar gente problemática se você for maluco. É gente que você conhece. Então reúna gente que você sabe que são líderes, que você identifica, que você conhece. Veja que Deus disse: Moisés, eu estou escolhendo fulano, ciclano, ciclano, coloca aí. Não, Deus está dizendo: você conhece os líderes, você sabe, reúna eles, escolhe eles. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Então, irmãos, o pastor, ele identifica pessoas, chama pessoas, confia em pessoas, delega, coloca elas em posição. Aliás, eu não vou fazer essa oração hoje, mas eu quero fazer ela no próximo culto, junto com a autorização do diácono Isaías. Eu não conversei com ele ainda, porque ele também é líder do Gêmeos Aliança, mas ele tem uma escala na polícia. Vocês sabem que o Samuel e o Isaías lideram o Gêmeos Água Viva, perdão. E agora em março, quando retornar os pequenos grupos, ou em fevereiro, o Samuel e a Alexa vai estar indo para Araçariguama para o treinamento missionário. E eu conversei com o Falcone, ele aceitou o desafio de assumir junto com Isaías do Gêmeos Aliança, com André estando ali e ministrando. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Isso, glorifique a Deus.
E eu já estava indicando livros para ele hoje, orientando ele, passando orientações, passando visão. Com ele eu tenho que ter maior paciência, porque está chegando agora, está aprendendo. Então os erros dele não é como o erro daqueles que já foram ministrados em ETL. Tem que se levar mais, tem que ter mais paciência, tem que esperar com mais tempo. Então algumas coisas você tem que ser tolerável por isso. Então certamente a gente tem uma pessoa, já trouxe o livro da igreja pequena, já disse para ele que a gente precisa trabalhar nesse desenvolvimento do pastoreio de pequenos grupos. Precisamos trabalhar no desenvolvimento das células. Tem célula, irmão, que virou uma panelinha, não vai para frente nem para trás, não ganha alma, não chega gente nova, virou aquele grupinho ali de encontro. Não é falta de eu avisar não, que existe 3 tipos de célula. Célula que não tem confronto, célula que é o encontro de amigos, a célula que é para o debate bíblico. Perde a utilidade, perde a essência do Gênesis. Então aprenda uma coisa: saiu do arraial, lepra da língua. Não consegue estar no arraial por causa da lepra da língua. Falou, fique na sua, seja manso de espírito, porque o mesmo Deus, Paulo diz, as coisas que aconteceram em Israel nos servem como exemplo. O mesmo Deus que atuou naquela época está atuando hoje. E ele ouve, ele escuta o que estão falando a teu respeito, ele escuta o jeito que falaram de você lá em outra cidade. E o que ele faz? Ele afasta. É por isso que a gente indica a isca de Satanás. Leia a isca de Satanás, olha o que o diabo faz para ferir, para a pessoa ficar magoada, chateada. Igreja, irmãos, repita comigo: a igreja é o lugar aonde existe as maiores ofensas. Eu vou repetir isso. Este é o lugar aonde vai existir as maiores ofensas, e você vai ter que estar preparado, porque é um lugar de gente imperfeita sendo aperfeiçoada. Então, se chegar aqui e achar que ninguém pode errar, que ninguém erra, que ninguém falha, e mesmo pedindo perdão, continua ali, não aceita, não concorda, não dá para viver no nosso meio. Tem que abrir uma igreja e ser pastor, porque nem outra vai dar, porque todas têm defeito, todas uma hora vai aparecer defeito. Vamos ficar de pé. Quantos entenderam? Digam amém. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão. Fala: irmão, você está com lepra na língua? Pergunta para ele. Está com lepra na língua, irmão? Cuidado. Amanhã você não consegue entrar nessa comunidade, porque Deus cuida da igreja dele. E ele pega essas pessoas, ele isola do acampamento. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais uma revelação da tua palavra e uma instrução que nos faz sair daqui com temor e tremor, para aprendermos em nome de Jesus. Temos sabedoria. Sabemos que alguns irmãos não puderam estar aqui, como a Cris, que foi de viagem trabalhar, o Célio, que deve estar assistindo o culto online, e outros irmãos. Que o Senhor abençoe a todos e abençoe os teus filhos, e que eles voltem para casa maduros, crescendo em graça e conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam: Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Está terminado.